Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Valéria Gaioto, vou estar toda semana com você com o programa Mulher. Não saia daí, eu volto já já. Então, meninas, voltamos. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal. E eu estudei muito para falar com vocês sobre isso, sobre o Dia Internacional da Mulher. Nada melhor do que falar sobre o Dia Internacional da Mulher quando? Em março, porque não estamos em março. 8 de março, parabéns a todas as mulheres, porque nosso dia foi dia 8, né? Então, vocês sabem por que dia 8 de março foi considerado o Dia Internacional da Mulher? Não sabe? Então eu vou falar para vocês. Tudo começou em 1857. Numa fábrica têxtil, mulheres trabalhando, onde elas eram maltratadas, eram desconsideradas, elas ganhavam pouco, e elas começaram a observar que trabalhavam tanto quanto mais os homens. E com isso, elas começaram a fazer movimentos, pararam de trabalhar, faziam greves e reivindicavam melhores salários, melhores condições de trabalho. Após essa época, em 1909, ocorreu a mesma coisa, só que agora foi numa indústria de agulhas. Por quê? As mulheres continuavam trabalhando da mesma forma, os homens não as valorizavam, e elas trabalhavam tanto quanto mais que os homens, e com uma responsabilidade. E o que acontecia? Elas não eram reconhecidas e o salário delas lá embaixo. Antes da Primeira Guerra Mundial, teve um movimento do Partido Socialista. Imagina o que o socialismo fez. Ele combinou com várias mulheres, que num total de 15 mil mulheres apareceram, né, para reivindicar a mesma coisa. Melhores salários, melhores condições, tudo aquilo que já estava acontecendo desde 1857. E não havia, a mulher não conseguia atingir, né, a voz, que as pessoas ouvissem a voz dela. Então, no segundo Congresso Internacional das Mulheres, em 1910, na Dinamarca, duas alemãs sugeriram todos os países, de comum acordo, fizessem com que o dia 8 de março fosse o Dia Internacional da Mulher. O que aconteceu? Estavam lá presentes 17 países, estavam sindicalistas, partidos socialistas, trabalhadoras, certo? E, por unanimidade, elas conseguiram fazer com que o Dia Internacional da Mulher fosse no dia 8. Todo mundo fala que o dia 8 de março é só para comemorar aquela... Sabe quando as mulheres, 145 mulheres foram queimadas naquela fábrica? Então, isso aconteceu, mas não foi o principal. Isso aconteceu porque a fábrica, em 1911, era tudo precário, né? Então, elas estavam presas, porque naquela época, os empreendedores, os donos de empresas, os industriais, eles fechavam as mulheres e as pessoas que trabalhavam, não só mulheres, dentro das empresas, para que não houvesse greve. Como era uma situação precária, houve esse incêndio. Mas isso acontece até hoje, então nós não podemos fazer nada, né? Então, voltando ao assunto. No Brasil, depois de todos esses movimentos que aconteceram na Inglaterra, aconteceu na Dinamarca, aconteceu na Suécia, aconteceu na Alemanha, na Rússia, tá? Que na Rússia, na União Soviética e a Rússia, foi o país que mais considerou as mulheres. Todo mundo fala, né? Partido Comunista, Partido Socialista, partido disso, partido daquilo. Mas lá, o dia 8 de março é considerado como feriado. Por quê? Porque as mulheres, neste dia,
todo ano, elas reivindicam alguma coisa, não só para elas, mas para a comunidade, para a sociedade. E isso é muito importante. As mulheres, elas juntam para quê? Para falar sobre os soldados que vão para a guerra e elas ficam sozinhas, né? Que foi como aconteceu isso. Elas falam sobre quando o Hitler, sobre a Segunda Guerra Mundial, todas as coisas que aconteceram com esse movimento das mulheres querendo melhores salários. Então, lá é feriado. Imagina se aqui fosse também. Seria muito legal, né? Mas, né? Voltando para o Brasil, que, como tudo, aqui sempre acontece um pouquinho depois, na década de 20 e 30. Para ser mais exata, em 1932. O que aconteceu? O movimento sufragista, sabe o que é isso? Eu também não sabia. Fui procurar saber para falar para vocês. São pessoas, homens e mulheres, que trabalham para quê? Eles fazem movimentos para que consigam alguma coisa a favor nosso, né? Então, naquela época, eles estavam lutando pelas conquistas das mulheres, pelos melhores salários, e aconteceu uma coisa muito boa, que foi o voto da mulher. Foi nessa época que as mulheres conseguiram o primeiro voto. Então, daí o que aconteceu? Por um tempo, de 1930 e 40, por aí, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que Hitler fez toda aquela coisa arada, então, não vem ao caso aqui. O que foi feito? Como os movimentos das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, eram mais feitos pelas comunistas e pelos socialistas, os norte-americanos começaram a fazer o quê? A não dar mais tanta importância, porque eles eram contra o comunismo, eles eram contra o socialismo, sendo que lá atrás foi o movimento socialista que começou nos Estados Unidos. Mas, para ser contra os comunistas, eles começaram a entregar flores. Mas eles entregavam flores no dia 8 de março, não homenageando as mulheres, mas sim com desdém, como se aquele dia fosse apenas para entregar presente. E não era esse o movimento, não era isso que eles queriam, né? Então, o que fizeram? De 1940 a 1960, esse movimento foi meio que esquecido, principalmente no Ocidente, né? Na nossa região, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E lá na Rússia continuou como sendo feriado, tudo. Em 1975, na década de 70, que voltou, tudo bem que o movimento feminista já tinha começado a lutar sobre isso, querendo os melhores salários, uma condição melhor para as mulheres, porque isso já vinha vindo. Em 1975, como eu já disse, a ONU, no ano não seria nem o Dia Internacional da Mulher, o Ano Internacional da Mulher, a ONU considerou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E alguns outros países, então, começaram a homenagear as mulheres, onde haviam todas as reivindicações, eram feitas nesse dia. E com isso, o que acontece? Um senhor chamado Paulo Freire, né, trouxe para o Brasil o quê? Eu vou falar no próximo bloco. Aguarde aí. Voltamos para o último bloco. E eu estava falando sobre o senhor Paulo Freire. Então, para eu falar sobre Paulo Freire,
eu preciso falar sobre o que a mídia faz com o empoderamento, né? Ultimamente vocês estão vendo o quê? Muita gente falando sobre empoderamento da mulher, sobre pessoas empoderadas, mídias, não só as mídias sociais, as redes sociais também, não só a mídia como as redes sociais também falam muito sobre empoderamento. Mas eu fui pesquisar por quê? Porque para eu falar para vocês sobre empoderamento, eu preciso saber o que significa realmente, porque a gente escuta muita gente falar, mas não sabe, né? Então eu fui buscar a informação. E Paulo Freire, ele é um pedagogo, foi, né, um pedagogo, foi o pai da educação aqui no Brasil. E ele escreveu uma coisa muito interessante sobre o empoderamento, que diz assim: é a capacidade de um indivíduo de provocar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e para fortalecer. Então, todo mundo fala de empoderamento, de empoderamento, de empoderamento. Mas o que cada um faz para pegar e se empoderar? Nada, né? Pois é, ou muito pouco. Então, eu fui buscar informações pela ONU, fui buscar informações para saber quais são os princípios, né? O que faz com que uma pessoa se empodere? Primeiro, ela tem que saber o que é empoderar-se. Em segundo, ela tem que estar disposta a mudar, disposta a se empoderar, né? E para isso, ela precisa de algumas coisas. Exemplo, os 7 princípios que vai cuidar da parte externa. E os 4 princípios que são a parte interna. ONU, ela pegou e fez com que todos à sua volta usassem o empoderamento para ajudar, para estabelecer, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. E os 4 princípios que são internos é aquele que só a própria pessoa pode fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que a ONU quis colocar foi o seguinte: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Então, ele disse o seguinte: não adianta nada, tanto o homem quanto a mulher, trabalhar, mas o nível não for igual. Se os níveis de informação, de conhecimento não forem igual. E de sensibilidade. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e não discriminação. Então, os direitos humanos, eles são para os dois. Independente se é para um ou para outro, se é homem ou se é mulher, né? Então, se existe esses direitos humanos e não discriminação, por que discriminar? Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Então, o que eu andei percebendo, vendo todos esses princípios, né? Que não é só para a mulher. O empoderamento, ele tem que ser para todo mundo. Não só empoderamento feminino, empoderamento masculino, mas sim o empoderamento do ser humano. A outra que ele fala: promover educação, capacitação, desenvolvimento profissional para as mulheres. Isso é de 1975. O que aconteceu de lá para cá? As mulheres, elas começaram a entrar no mercado de trabalho de uma forma mais firme. E em cargos elevados. Mas para isso, o que elas precisavam? De capacitação e desenvolvimento profissional. Faculdades, tanto as capacitações, cursos, treinamentos, e foi o que começou a acontecer. Mas isso não depende da sociedade, não depende do governo, não depende de ninguém, depende dela mesma. Ela está a fim de fazer?
ela está buscando um melhor treinamento para que ela possa, para que eu, como eu busco informação para quê? Para que eu possa, através de treinamento, ser melhor do que eu sou hoje. E é isso que tem que ser, é isso que tem que acontecer. Outra coisa, apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover política de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele promover políticas de empoderamento, porque junta uma quantidade de mulheres e elas, através de políticas, porque política não é só a política que é feita para comandar uma população ou para fazer leis, essas coisas. A política existe em todos os lugares. Existe uma política dentro de uma empresa, dentro de uma organização, seja ela qual for, existe uma política, que seriam os regulamentos, os regimentos, e isso faz com que a mulher ela se empodere ainda mais, né? Promover a igualdade de gêneros através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Então, promover a igualdade de gêneros é o que todo mundo já fala, todo mundo já faz. Só que tudo tem que ter uma ponderação. Não é o feminismo ou o machismo que muda alguma coisa. O que muda é trabalhar os dois juntos. Porque o homem, ele tem uma visão. Ele tem uma visão mais objetiva, mais certeira. Ele vai atrás do seu objetivo sem olhar para os lados, como um caçador. A mulher não. A mulher ela tem uma sensibilidade. Ela verifica o que está ao redor dela. Ela tem um outro tipo de visão. Por isso que, se você for pesquisar, lá na Idade da Pedra, o homem ia caçar. E a mulher ficava cuidando da casa, lá da caverna naquela época. Porque ela tinha uma visão periférica de tudo. Então, o homem é certeiro. Imagina, junta o homem com um objetivo certeiro e a mulher com a sensibilidade e visão periférica, fica tudo muito mais fácil, trabalhando junto. E a última, medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção de igualdade de gênero. Igualdade de gênero, todo mundo sabe o que é. Medir e documentar é porque tudo tem que ser escrito. Palavra de cavalheiro só existia antigamente. Hoje tem que ser tudo no papel, tudo preto no branco. Tem que ter normas para que as coisas aconteçam de forma correta. Mas isso foi o que a ONU falou. E agora? Quais são os 4 princípios internos? Esse, para mim, é o mais importante. Porque precisa ver se a pessoa ela tem capacidade, tem vontade, tem motivação externa para que ela interna possa mudar. A primeira coisa é o autoconhecimento. O quanto a gente se conhece? Se eu perguntar para você agora quais são suas qualidades, você teria condição de dizer? Pois é. A gente primeiro precisa se autoconhecer. O que você quer para a sua vida? Você sabe o que você quer? Qual a sua profissão? O que você gostaria de fazer? Eu faço de tudo. Mas o que você sabe fazer mais? Qual é, como aqui? Aqui em Cerquilho, muitas mulheres fazem o quê? Costuram, elas sabem costurar, trabalham em confecção. E por que não se aprimorar no que ela faz? Existem novidades, em tudo tem novidade. Em todas as profissões. Porque o mundo, ele está progredindo, ele está seguindo em frente. E isso faz com que a gente tenha que caminhar junto. Isso faz com que a gente tenha que se autoconhecer para saber aonde a gente quer chegar, para saber como a gente vai fazer as coisas. A segunda é a autorresponsabilidade. Por que eu vou falar sobre a autorresponsabilidade? Porque é muito simples. Eu não fiz porque ele não quis.
Ah, eu não fiz porque ele não me deu uma chance. E não é por aí. Nós não fazemos porque nós não queremos. Porque quando a gente quer, a gente faz. Nós, às vezes, não fazemos porque falta um pouco de autoestima. Então, a gente esquece que nós somos responsáveis pela nossa vida. Não é a família, não é o vizinho, não é a sociedade, não é a religião, não é a cultura. Somos nós. Então, nós temos que ter esse autorreconhecimento, essa autorresponsabilidade. Porque só assim a gente sabe até onde a gente pode ir. Né? Porque a gente fala assim, a mulher não faz porque ela não sabe aonde ela quer chegar. Aí é autoconhecimento. Ela não faz porque ela tem medo que as outras pessoas vão dizer. Isso é autorresponsabilidade. Ela tem que se responsabilizar. Tem uma frase que diz, você é aquilo que você planta. Então vamos plantar coisa boa. Vamos aprender. Para quê? Para se empoderar. A terceira é muito legal, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela engloba muita coisa. Ela engloba a empatia, ela engloba a autoconfiança, ela engloba a autoestima, ela engloba o autoconhecimento, ela engloba tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Saber o que a gente quer. A gente precisa se conhecer. A gente precisa achar, eu sou boa naquilo que eu faço. E dá beijo no ombro. Qual é o problema? Você não é boa? Então, você não é gostosa? Pode ser. Não importa. Não importa como você seja. Não importa o que você faça. O importante é o quê? Você fazer melhor. Sempre se superar. Não querer superar a outra, mas se superar. Eu vou fazer porque ela faz isso, eu vou fazer melhor que ela. Não. Faça o melhor que você. Eu faço melhor o que eu sei fazer. Então, cada dia que eu vou fazer o meu trabalho, eu procuro ser melhor do que eu. Não melhor do que fulana. A outra pessoa, eu vejo o que ela faz e falo, puxa, é legal aquilo que ela faz. Mas eu vou usar o meu tempero. Eu não vou usar o tempero dela. Quando você vai fazer comida, por mais que a comida da pessoa seja gostosa, você se alimente de uma forma, que delícia, eu vou fazer igual. Nunca sai igual. A comida da nossa nona, a gente nunca consegue fazer igual. Da nossa mãe, a gente nunca consegue fazer igual. Porque tem o nosso tempero. E é por isso que o empoderamento é tão importante. Porque é você se dar o poder. Não é dar o poder para o outro. Porque quando você dá o poder para o outro, você faz com que a pessoa ela tenha total controle sobre você. E não é isso que é o importante. Nós temos que ter controle por nós mesmos. Nós temos que nos valorizar. Então, isso que é legal. Isso que é muito bacana. E para fechar, eu vou dizer uma coisa muito interessante, que foi uma frase que eu li. A mulher chama Milena alguma coisa. Eu esqueci de escrever aqui, tá? Então, eu vou só falar. Quando as mulheres estiverem plenamente conscientes do seu poder, elas poderão usá-lo para transformar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Porque quando eu mudo, você muda, nós conseguimos mudar o que acontece ao nosso redor. Porque semelhante atrai semelhante. Então, quando você quer saber se você está indo bem, é só olhar para quem está ao seu redor. E meu diretor já está falando que eu vou ter que terminar o programa. E esse papo está muito legal. Mas eu vou ter que parar por aqui. Mas a semana que vem eu vou voltar com um assunto para lá de legal. Para você e para mim. Nós duas juntas, por um motivo só. Nós.